voltamos para o segundo bloco do Produtor Quer Saber, que hoje está falando sobre fruticultura. Nós estamos recebendo aqui o presidente da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, Luiz Roberto Barcelos. Nós falamos das demandas, como é que surgiu a Abrafrutas. Agora, nesse segundo bloco, nós podemos falar de mercado. Primeiramente, qual é o cenário do mercado interno para a fruticultura brasileira? O mercado brasileiro é o grande consumidor da fruta produzida aqui, né? Nós exportamos pouco menos de 3%, ou seja, 97% da produção brasileira é consumida dentro do Brasil, portanto tem uma importância gigantesca. A exceção disso é o melão, que nasceu há praticamente 30 anos atrás no Brasil e ele veio para abastecer o mercado europeu. Então, pouco mais da metade é exportado, mas o resto de todas as frutas, 97% ficam no Brasil. Nós experimentamos ao longo dos últimos 10 anos um crescimento no consumo brasileiro, porque o aumento do poder aquisitivo trouxe também um aumento no consumo de frutas. Nós temos que reconhecer que a fruta ainda é um produto relativamente caro, né? Muitas vezes você acha produtos industrializados muito mais baratos, às vezes até do que uma fruta, né? E nós temos problemas de logística, problemas de impostos, distribuição, perdas muito grandes, fala-se até em 30% de perda. Isso acaba encarecendo muito o custo final de uma fruta lá na prateleira para o consumidor, e esse custo alto acaba inibindo um pouco o seu consumo. Mas com o aumento do poder aquisitivo nos últimos anos, isso veio fazer com que houvesse esse aumento. Então, a gente experimentou isso nos últimos anos. Houve realmente um aumento do mercado brasileiro, e nós, embora agora, nesses últimos 6 meses, um ano, a gente esteja um pouco mais preocupado também por causa da crise que assola o Brasil, mas a gente ainda está confiante de que esse crescimento, com uma propaganda bem feita de que a necessidade de se alimentar de fruta para a questão de ser um alimento saudável, vai fazer com que o Brasil saia desses 50 e poucos quilos per capita ano e possa até dobrar isso nos próximos 5 anos. É uma expectativa que o setor produtivo tem. Agora, e com relação às exportações, como é que está o mercado lá fora para as nossas frutas? O ano passado foi um ano muito bom, né? Nós também fomos beneficiados pelo câmbio, que o real desvalorizou, então isso favoreceu o aumento das exportações. Apesar de todas as exportações brasileiras terem caído no ano passado e até o agro sofreu uma retração, na fruticultura a gente aumentou em 3,8% o valor e 11% o volume. Então a gente conseguiu uma performance bastante interessante. Este ano, no primeiro semestre, nós tivemos uma retração de 5%, mas a gente atribui isso muito à questão da maçã. No primeiro semestre, a grande exportação é feita pela maçã brasileira, mas esse ano nós tivemos uma retração de 48% nas exportações de maçã, porque nós tivemos problemas de produção. O clima, o ano passado, foi muito complicado, tivemos pouco frio na época que era para fazer frio, depois o frio veio depois de outubro, quando já não podia mais ir, tivemos geadas, então essa oferta foi muito menor, o que fez com que o mercado brasileiro ficasse mais atraente. Mas o segundo semestre, que é quando entra a maioria das exportações, que é o caso do melão, da melancia, da uva, da manga, a gente tem uma expectativa de que a gente possa recuperar esses 5% que tivemos de déficit com relação ao ano passado, e a gente espera ficar no mínimo igual ao ano passado, ou até, quem sabe, exportar um pouco mais. É bom a gente esclarecer que boa parte das exportações vai para a comunidade europeia, né? Quase que 88%, 90% é dirigido à comunidade europeia. Nós temos um problema para abrir mercado para a fruticultura. Como é um produto fresco, existe um risco de, ao você exportar, você levar praga para esses países. Então, para você abrir um mercado, você tem que fazer uma análise de risco de praga. E isso depende muito do governo brasileiro e do governo do país que vai receber. Então, um dos papéis da Abrafruta é exatamente essa parceria com o Ministério da Agricultura, junto com a Secretaria de Defesa Agropecuária e com a Secretaria de Relações Internacionais, promover essas aberturas de mercado. Então, nós estamos trabalhando isso muito fortemente atualmente com a Ásia. A Ásia possui 50% da população mundial e mais de 50% da população que está acima da classe C. Então, a gente tem esse destino, um destino muito importante. Agora teve a abertura do Canal do Panamá, a expansão. Então, novas linhas hoje vão sair do sul do Brasil para acessar
o Canal do Panamá passará pela região Nordeste, onde boa parte da fruta brasileira é produzida. Então, acho que com isso a gente vai encurtar o transit time, o tempo de viagem para a Ásia e vai ser, sem dúvida nenhuma, um destino muito interessante. Outro destino bastante almejado pela fruticultura brasileira é os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos, em algumas frutas, que é o caso do melão, tem uma sobretaxa muito alta, de 28%, tira um pouco a nossa competitividade. Também estamos trabalhando para remover essa barreira tarifária. E os Estados Unidos também é muito protecionista com relação às outras frutas, que também demanda uma ação de governo para estabelecer uma boa relação comercial com os Estados Unidos, para que a gente possa remover essas barreiras e aumentar a nossa exportação para esse país, que é muito importante. Entre essas barreiras que você comentou, né, a barreira tarifária, a barreira sanitária é o principal entrave hoje para a exportação, entre acordos bilaterais, entre acordos entre os países? Sem dúvida, essas barreiras fitossanitárias são os grandes problemas, né? Porque o Brasil tem algumas pragas, a gente chama pragas quarentenárias, são pragas que muitas vezes são exóticas, que esses países não têm. Então, a abertura desses mercados passa por esses análises e muitas vezes os requisitos para se exportar são muito complicados de se cumprir. Dá um exemplo, para a manga, por exemplo, você tem que fazer um tratamento de água quente. Você praticamente cozinha a manga para poder mandar para exportação para os Estados Unidos, né? Então, isso afeta um pouco a qualidade, você tem todo o manejo, você botar essa água quente e tudo mais, isso acaba atrapalhando um pouco a própria vida de prateleira da fruta. Então, esse é o grande problema, mas a gente acha que tem condições de cumprir alguns desses protocolos e abrir alguns mercados que, para a fruticultura brasileira, é importante, sim. Você acredita que esse plano, tem o plano de defesa agropecuária, que estavam batendo muito forte em relação à mosca da fruta, né? Que existe diferenças entre as frutas e entre as regiões, né? É diferente o combate e tal. Como é que está essa programação? O que se tem na prática? A Abrafrutas, no ano passado, firmou um convênio com o Ministério da Agricultura, e o nome do convênio é exatamente esse, é o combate às moscas das frutas, né? Então, nós temos, no caso do melão, uma praga chamada Anastrefa grandis, que nós somos livres, já reconhecido pelos Estados Unidos, pelo Chile, pelos outros países que são bastante exigentes. O que nós estamos trabalhando agora é para ampliar essa área. Essa área é muito restrita dentro na divisa do Ceará com o Rio Grande do Norte, mas as condições que não permitem a procriação dessa mosca, ela está praticamente todo o Nordeste. Então, a ideia é ampliar para que a gente possa desenvolver a cultura, o plantio em outros lugares e fazer exportação. Outro problema é a mosca da carambola, que nós temos ali na divisa já do Brasil com as Guianas, que é uma praga que ainda não está dentro do Brasil, mas que se entrar vai ser um problema muito sério. Então nós estamos junto com o Ministério trabalhando nessa barreira, o combate dela para que ela não entre. Temos a Ceratides captata, que é chamada também de mosca do Mediterrâneo no Vale de São Francisco, que atingiu números, né, de população muito alto, colocando em risco, inclusive, a exportação de frutas do Vale de São Francisco para a Europa. Mas já no ano passado, também com uma ajuda do Ministério, a gente conseguiu combater e diminuir essa população para níveis já aceitáveis. E no sul, nós temos também uma praga junto da maçã que a gente conseguiu erradicar, que é a Cidia pomonella, e evitar também que novas pragas entrem pela Argentina, ali pelas nossas fronteiras, para que a gente não tenha mais problemas do que a gente já tem nessa questão de fitossanidade. Agora, qual a expectativa, então, para o setor nos próximos meses? Nós estamos, esse ano está sendo um ano um pouco atípico, porque nós já trabalhamos o ano passado com dólar abaixo de 3, o dólar subiu a 4, agora voltou perto das casas dos 3, agora está subindo de novo. Essas oscilações, para quem vive de exportação, é muito difícil, porque você não tem muito como planejar. Mas independente e nós temos, além disso, o problema hoje de chuvas, né? Chuvas abaixo da média na região do Nordeste, então isso também atrapalhou muito as nossas irrigações, né? Os nossos aquíferos. Então, assim, acho que mesmo com o problema de água e mesmo com o problema do câmbio, o setor está trabalhando para manter os níveis de exportação que teve no ano passado e que esperamos, passando esses problemas, que depois, no ano seguinte, a gente possa voltar a crescer. Ok, agradecemos ao presidente da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, Luiz Roberto Barcelos. Muito obrigado pela presença. Eu é que agradeço esse espaço para a fruticultura e estarei aqui sempre convidado. Obrigado. E o Produtor Quer Saber vai ficando por aqui. Logo depois do intervalo, nós voltamos com o Sindicato na TV. Não saia daí.